Olá, líderes e gestores! Vamos mergulhar direto em uma exploração psicoeducativa super fascinante. Todo mundo que lidera equipes sabe que existe um desafio diário e silencioso, a fragilidade emocional na hora do trabalho. A gente vai explorar aqui uma abordagem revolucionária para virar esse jogo e construir uma resiliência corporativa de verdade. E olha, o que vamos ver não é só teoria, não. É uma transformação prática que, inclusive, é exatamente o que eu levo para dentro das empresas, em palestras e treinamentos, para mudar de vez como as equipes operam no dia a dia. Existe uma frustração quase universal para quem está na linha de frente liderando pessoas, né? A gente tenta entregar uma crítica construtiva, dar aquele feedback bem intencionado e, de repente, a pessoa reage na defensiva, se ofende ou até se faz de vítima. Mas por que isso acontece tanto? A resposta, incrivelmente, não está na técnica de comunicação de quem está falando, mas sim lá na biologia e na psicologia de quem está escutando. Então vamos para a nossa primeira parte, o custo do orgulho e o cérebro primitivo. Vamos entender exatamente de onde vem essa raiz dos conflitos. O negócio é o seguinte: quando um colaborador ainda não tem a própria identidade muito bem resolvida, a mente dele acaba operando a partir do que a gente chama de cérebro primitivo. Essa área, que envolve o tronco cerebral e o sistema límbico, funciona puramente na base dos instintos de sobrevivência e de proteção. Ou seja, qualquer crítica ao trabalho vira, para o cérebro dessa pessoa, uma ameaça mortal ao ego dela. E aí, inevitavelmente, o orgulho entra em cena como um escudo automático. E quais são os sintomas de ter uma equipe presa nesse modo primitivo? O custo financeiro e emocional para a empresa é gigante. A gente começa a ver uma defensividade absurda, uma necessidade tóxica de tapinha nas costas o tempo todo, e o uso de uma persona corporativa, sabe? Aquela máscara social pesada. Com o tempo, essa máscara pesa tanto que leva ao temido brownout, aquele desengajamento crônico onde a pessoa perde totalmente o brilho nos olhos. Ignorar isso é pedir para ter jogos de poder nos corredores, o que acaba de vez com a produtividade. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, além da inteligência emocional. E aqui a gente vai dar uma bela mexida no status quo do mercado corporativo. Prestem bem atenção nessa diferença, porque é um divisor de águas. O que o mercado tradicional ensina hoje, que é a famosa inteligência emocional, na verdade foca num controle muito superficial. Ela basicamente ensina a pessoa a engolir a raiva, mascarar o orgulho durante a reunião e colocar um sorriso no rosto, o que gera uma ansiedade terrível. Já a inteligência moral, baseada na virtuologia, faz o oposto. Ela não mascara absolutamente nada. Ela vai lá e resolve a causa raiz do orgulho, desenvolvendo virtudes de verdade e trazendo o equilíbrio mental que realmente se sustenta a longo prazo. E o mais fascinante é ver a neurobiologia por trás de tudo isso. A área responsável por essas virtudes e pela humanização real é o lobo frontal do nosso cérebro. E a excelente notícia é que o cérebro é moldável. Graças à neuroplasticidade, quando a gente cria treinamentos que estimulam intencionalmente comportamentos virtuosos, como a humildade, o cérebro literalmente reconfigura as suas conexões neurais. O lobo frontal assume o controle sobre aqueles instintos primitivos e o resultado, profissionais muito mais conscientes e extremamente resilientes. E assim chegamos à parte 3, o poder da individuação. Essa é a solução psicológica de ouro que a gente leva para dentro das organizações. A chave mestra para acabar de vez com aquele comportamento defensivo na hora da crítica é a individuação. E o que é isso, afinal? É o processo do colaborador abandonar aquela pressão gigantesca pelas expectativas externas e se livrar da tal persona corporativa. É ter a coragem e a segurança de expressar uma identidade autêntica, agindo a partir de um self maduro. O grande ganho aqui é que a pessoa fica absolutamente imune à necessidade tóxica de aprovação externa. Como bem diz essa frase, quando a individuação acontece, a mágica do trabalho em equipe floresce. A pessoa entende de uma vez por todas que nem tudo gira em torno da própria vaidade dela, e o sucesso do grupo ganha prioridade absoluta. Ter profissionais autênticos, seguros de si e blindados contra a dependência de aplausos é o verdadeiro segredo para formar qualquer equipe de altíssima performance. Avançando para o nosso quarto tópico, forças de assinatura VIA, porque agora que entra a parte prática e metodológica da coisa. Afinal, como a gente pega uma equipe e guia todo mundo para esse estado de individuação? Usando o método científico, o teste VIA Survey de Forças de Caráter é uma ferramenta espetacular para isso. Ele mapeia o perfil moral com precisão cirúrgica. O foco principal está nas chamadas forças de assinatura, que são os 5 a 7 traços mais naturais do indivíduo, formando a sua identidade autêntica.
A gente também olha para as forças médias, que dão aquele jogo de cintura no dia a dia, e as forças menores, que mostram exatamente onde a gente precisa focar para crescer moralmente. Ao ver como esse mapeamento funciona na prática, o poder do autoconhecimento vira uma alavanca incrível para o bem. Quando o colaborador descobre com clareza quais são as suas forças de assinatura, seja criatividade, prudência, perseverança, o ego dele se fortalece, mas de um jeito super produtivo e saudável. O propósito de carreira fica óbvio e a busca desesperada por valor na opinião de terceiros acaba, porque a base de segurança interna está concretada. É exatamente essa jornada prática que palestrantes e facilitadores conduzem para transformar a mentalidade das equipes. São passos bem lógicos. Primeiro, a gente aplica o teste VIA. Segundo, identificamos as top 5 forças de assinatura de cada pessoa. Terceiro, ensinamos o time a aplicar essas forças de forma totalmente consciente nos desafios e tarefas de todo dia. O resultado é o quarto passo. A pessoa alcança a plena individuação e segurança emocional. É assim que o time para de se defender e começa a se empoderar. Entrando agora na seção 5, transformando críticas em crescimento. Vamos voltar àquela baita dor gerencial lá do comecinho. Olha o abismo gigante entre esses dois cenários na hora de receber um feedback. Do lado esquerdo, com o cérebro primitivo no controle, a pessoa se ofende, tenta proteger o ego, reage super mal e cria o maior conflito do nada. Agora, do lado direito, olha o colaborador individuado. Como ele está super seguro, ancorado nas suas forças de assinatura, ele simplesmente neutraliza a armadilha do ego. Ele recebe a crítica de braços abertos, por meio da humildade, e usa aquilo como combustível para o crescimento coletivo da empresa. E se a gente traduzir toda essa psicologia para o bolso da empresa, o retorno sobre o investimento, o nosso famoso ROI, é impressionante. A gente está falando de criar ciclos de feedback honestos, rápidos e sem estresse. A rotatividade de talentos despenca drasticamente. A equipe se alinha de corpo e alma ao propósito da organização. E o mais bonito, toda aquela energia que antes era jogada fora com fofoca e jogo de poder, agora é convertida em pura força colaborativa e união. E para fechar, a nossa seção 6, liderança humanizada na prática. Como a gente traz tudo isso para a realidade diária da governança corporativa? Hoje em dia não dá mais para focar exclusivamente nas habilidades técnicas, que representam só uns 30% do sucesso de um profissional, ou só nas habilidades comportamentais clássicas, com 35%. O grande pilar estratégico e o verdadeiro diferencial competitivo das empresas de ponta é a terceira competência, que também tem 35% de piso, a competência moral. Desenvolver as virtudes das equipes é o que realmente garante que o sistema inteiro funcione em harmonia a favor de todos. Mas atenção, impulsionar essa revolução cultural enorme não acontece por acaso. Para sair daquele clima de defensividade e chegar num ambiente onde a liderança guia todo mundo através da inteligência moral, é preciso dedicação e método. É exatamente por isso que trazer palestras e imersões focadas em virtuologia é o caminho mais rápido para virar essa chave. A gente precisa capacitar as lideranças para guiar as pessoas por essa trilha da individuação, substituindo a burocracia fria por um sistema que é humano de verdade. Essa reflexão aqui consolida perfeitamente tudo o que vimos. Ao cultivarmos essas competências, reduzimos drasticamente o absenteísmo, o turnover, e criamos um sistema humanizado onde a união da equipe substitui os jogos de poder. Quando as empresas investem no desenvolvimento dessas virtudes, o escritório deixa de ser uma arena primitiva de sobrevivência e vira um espaço de altíssima performance, com todo mundo remando na mesma direção. Então a grande pergunta que fica para quem toma as decisões hoje é: as suas equipes já estão prontas para desenvolver a terceira competência? Para quebrar de uma vez por todas esse ciclo super desgastante de times na defensiva e líderes frustrados, o caminho é trazer o conhecimento das forças de assinatura para sua operação. Um bom treinamento corporativo dedicado ao método da individuação pode ser o ponto de virada decisivo que a sua empresa precisa. Muito obrigada a todos que acompanharam essa nossa exploração de hoje. Espero que tenha acendido várias ideias por aí. Até a próxima!